Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de aprofundamento curricular, o hashtag Se Liga na Mídia. Hoje a gente está o nosso componente é o Laboratório de Produção Jornalística e estamos na atividade 13, aquela atividade maravilhosa que a gente ficou cantando o tempo todo, falando de representatividade, né? Já começamos as nossas atividades, hoje é o nosso segundo vídeo e hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre a representatividade da mulher nos esportes. Esqueci de me apresentar, eu sou o professor Mauro Farias, né? E não estou sozinho. Trouxe aqui uma convidada muito especial. Põe aí na tela o nome da aula para a gente já apresentar a nossa convidada. Ó, Laboratório de Produção Jornalística, atividade 3, primeira etapa do desenvolvimento, né? Então, a primeira aula do desenvolvimento, já entramos falando sobre representatividade nos esportes e pensando no papel da mulher nesse caso, né? Trouxe aqui quem para falar comigo? A professora Mara Valéria. Olá, professora. Oi, então, muito obrigada, professora. Estudantes da segunda série, professores que nos acompanham. E aí, essa introdução dos nossos componentes, não é? Do nosso componente, o meu 3, o seu o 1. E aí, fazer essa ligação. Já falamos de representatividade feminina também no meu componente. E muito obrigada por conversar sobre isso com os estudantes. Sim, exatamente isso. Então, aí o estudante vai percebendo, né, que tem esse link, tem essa ligação entre o que a gente fala aqui no laboratório, o que a professora fala no jornalismo e inclusão, esportiva, né, práticas e experimentações, o Jocélio falando lá na criação e comunicação, o Mauro também falando no Observatório Internacional, né? E aí o tempo todo. Por quê? Porque é para entender que cada um desses conteúdos, eles não são assim, tipo, isolados, né? Não, todos eles estão conversando uns com os outros, né? Quando a gente está falando de jornalismo, aí o jornalismo é um campo muito amplo. Então, dentro desse campo da mídia, do jornalismo, a gente vai entrar na questão esportiva, na questão internacional, né? Como a gente está falando de mídia, vai entrar na questão publicitária também, e aí a gente vai conversando, e todos os temas, eles vão permeando ali todos os componentes. Isso, né, o componente, né, o nosso componente aí, o de número 3, também está abordando a questão da representatividade. Isso é importante, porque são estudantes da segunda série que vão levar isso adiante, né, que vão mostrar na escola, exatamente, que vão levar isso para a vida, para a sociedade. Então, é muito bacana. Muito bacana mesmo. E aí, começamos, né, a nossa aula, então vou mostrar o conteúdo da aula de hoje. Olha só, a mulher nos esportes, né? Então é a primeira coisa, pensar na mulher atleta mesmo, né? Ou até a árbitra, né? Dos diversos esportes que a gente tem, das diversas modalidades. A mulher no quadro administrativo, e aí já entra um pouco mais da representatividade, né? Que é você pensar que a mulher agora ela dirige toda essa questão. Então é um espaço que era amplamente dominado pelos homens, hoje a gente já vê mulheres tomando conta também da situação. Então não é simplesmente a mulher subalterna, a mulher agora também dirigindo os espaços, né? E por último, os esportes paralímpicos, porque a gente também tem que falar do papel da mulher nos esportes olímpicos e paralímpicos, né? Quer dizer, além da inclusão de pensar na pessoa deficiente sendo vista como um atleta também, pensar que a mulher também participa disso. Então a gente vai conversar. E tem tudo a ver com o seu componente, tudo a ver, né, sim, com o componente. A gente já conversou sobre isso. Nós já trouxemos textos jornalísticos. Então vale a pena aí vocês pegarem as referências dos dois componentes e verem que eles estão bem ligados. Porque você ouve em um, ouve outro, pesquisa. E essa questão da representatividade ela é importante. A gente vê, sim, o esporte. Tem diferença. Nós estudamos também sobre isso, investigamos bastante. A diferença é salarial, em qual modalidade esportiva, mas a mulher vem sim buscando essa representatividade no campo de esporte e também fora dele. Fora dele. E aí a gente vai entrar num tema agora, Mara, que eu tenho certeza que você já falou na sua aula também, pode pôr na tela para eles. Olha só. Mulheres passam 40 anos proibidas por lei de jogar futebol no Brasil. Você falou na sua aula sobre isso. Já falei, sim. Quando você for introduzir esse assunto, não tem como não falar sobre isso. Não tem como não falar. E a questão de que realmente ela era intitulada como... ela só caberia fazer atividades, era bem, né, esse link aí colocado. A mulher só poderia fazer atividades daquilo que a ela pertencia. Então a mulher não servia para jogar, porque ela tem a questão da delicadeza
delicadeza. Da beleza. Então ela não poderia jogar, né? Não era coisa proibido de força, por de lei. correria, Porque isso não era condizente às características da mulher. E nós sabemos que mulher, isso. Né? Hoje não tem, né? A gente já está com o pensamento aí aberto. Eu posso ser delicada, eu posso ser forte e eu posso jogar aquilo que eu quiser, eu posso estar onde eu quiser, né? Coisa legal. Então, olha, para começar, então, a abordagem é falar sobre a mulher nos esportes, né? Então, vai ter um áudio aí de 11 minutos, muito legal, falando de uma reportagem sobre esse tema. Mulheres passam 40 anos proibidas por lei de jogar futebol no Brasil. E aí, o resuminho, né? Futebol e outros esportes que exigiam força foram proibidos por décadas, alegadamente por irem contra a natureza feminina, que é isso que está entre aspas, né? Que é isso que a professora Mara apresentou aqui. Nós trouxemos essa matéria do jornal da USP, tá? Só para vocês saberem. Então, tem um link no material, vocês podem acessar, ler toda a matéria, assistir novamente ao vídeo. Fiquem à vontade, a gente sempre deixa as referências aí, tá? Muito bem, vamos então ouvir esse áudio. Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. As mulheres já foram impedidas de fazer muitas coisas ao longo da história. Por muito tempo foi negado o direito ao voto, ao trabalho e à educação superior. E, por mais absurdo que pareça, no Brasil, o futebol feminino também foi proibido por mais de 40 anos. Isso porque, durante o Estado Novo de Vargas, foi criado um novo regulamento para o esporte, que proibia as mulheres de praticarem atividades físicas que, entre aspas, iam contra a sua natureza feminina. Para entender como essa proibição foi possível no passado, a historiadora Giovanna Capucin Silva estudou o assunto em seu mestrado, defendido na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Neste ano, Giovanna publicou pelo selo Dibre de Letra, da editora Multifoco, o livro Mulheres Impedidas, a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo, fruto de sua pesquisa na pós-graduação. Giovanna, você pode explicar pra gente o que era exatamente esse ideal de natureza feminina em 1941, quando o futebol feminino foi proibido? Então, a década de 30, 40 no Brasil, a gente está falando de governo Vargas. Então, a gente está falando de uma ditadura que prioriza a construção de uma noção de modernidade e de repensar, né? Não é à toa que ele chama de Estado Novo, e ele chama o período anterior de República Velha, porque ele está pensando novas bases para o país em vários aspectos. Um dos aspectos, e o Vargas, o governo dele é muito forte em criar regulamentações, né? Então, uma das coisas que ele faz é criar uma lei geral de esportes para o Brasil. E aí, ela diz lá muitas coisas, né? A primeira é dar bases a práticas esportivas no Brasil, né? E ela tem lá um artiguinho, que é o 54, que diz isso, né? Então, as mulheres ficam proibidas a prática de atividades esportivas inadequadas à sua natureza. Por que ele faz isso? Porque a gente tem que entender para que serve a mulher na década de 40, né? E na década de 40, a gente ainda não está naquele momento pós-guerra que a gente vai repensar as relações raciais, a autonomia do corpo, os direitos humanos, e nem vamos ainda repensar relações raciais antes dos anos 60, né? Mas, o que eles diziam? A mulher cabe ao papel de gerar os filhos fortes da nação. Dizia assim, né? Porque a gente tem que entender que cada pessoa tem uma função na sociedade. A função da mulher nessa sociedade é a de cuidar da educação, da educação e da moral da nação através do exemplo da casa, do lar e da família, né? E a função do homem é o desenvolvimento do progresso da nação, né? A gente fala que a construção do ser atleta e a construção do ser mulher são construções opostas. Por quê? Porque quando a gente olha para o que é ser mulher? Bela, recatada do lar, né? É ser linda, feminina, maternal, cuidar dos filhos, cuidar da casa, delicada, meiga, frágil, né?
O frágil é importante aí. E o que é ser homem? Homem é ser forte, bravo, isento de sentimentos, né? Na verdade é ser tudo que não é ser feminino, né? Então é ser duro, é ser violento. A violência é muito associada à masculinidade, né? Então, e aí você pensa, tá? E o que é ser atleta? Se você ser atleta, você precisa ser o quê? Você precisa ser corajoso, você precisa ser forte, você precisa ser rápido, você precisa ser ágil, você precisa ter raciocínio rápido. E ser mulher não é nada disso. Então a construção da ideia da mulher atleta é uma construção sempre incompleta. Ou ela é completa como atleta e incompleta como mulher, ou ela é completa como mulher e incompleta como atleta. Ela nunca é um ser pleno nas leituras sociais, entendeu? Então acho que é disso que a gente está falando quando a gente fala de feminilidade e esporte. A gente entra nessa encruzilhada. Mas apesar de ser proibido, as mulheres nunca pararam de jogar, né? Como que elas permaneceram praticando esporte ao longo desses 40 anos? Na segunda metade da década de 50, elas começam a aparecer. E a Liga das Senhoras Católicas vai promover um jogo de futebol beneficente. E não sei quem vai promover um jogo de futebol beneficente. E aí começa a ter a Casa do Ator, vai promover um jogo de futebol beneficente. E aí começa, então, a promover esse futebol beneficente. E aí tem até uma disputa, né, que tenta se proibir o jogo da Casa do Ator, que era um jogo que ia reverter a renda para a Casa dos Artistas, e tem toda uma questão, e aí entra um pedido de mandato de segurança, e tem toda uma disputa em torno disso, mas aí qual é a conclusão? Olha, é assim, o futebol é proibido como esporte, mas o que a gente está fazendo aqui, essa argumentação, o que a gente está fazendo aqui não é esporte. O que a gente está fazendo aqui é uma atividade circense. Por quê? Eles não chamam mulheres que são atletas para jogar. Eles chamam das vedetes, né? E quando você desqualifica isso como esporte, você foge da lei. É um modo de você ludibriar a lei, né? E aí tem empresários fazendo isso. Enquanto isso, na Europa, o jogo de mulheres está se desenvolvendo, eles estão fazendo campeonatos, e lá tem empresário investindo. E a gente sabe muito bem que empresário só põe dinheiro em coisa que dá dinheiro, né? Então, a gente ter empresário trazendo turmas de futebol da Alemanha para jogar com as vedetes brasileiras, na verdade isso é um grande circo de pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro, mas acabam promovendo uma visibilidade e levantando uma questão, né, ali dentro do próprio Estado. Né? Pode ou não pode? E como era feita a fiscalização disso? Se houvesse denúncia, né, a polícia ia lá verificar que tinha mulher jogando futebol. Né? Se não houvesse denúncia, aí deixa pra lá, né? deixa o negócio rolar. Haja vista que a própria PM tinha o seu time de futebol de mulheres. Né? Isso pra mim é uma coisa curiosíssima que eu ainda não consegui decifrar. O órgão responsável por reprimir o jogo, praticar o jogo. Né? E se fosse uma coisa grande, tipo o Vicente Mateus, que foi presidente do Corinthians, ele tentou promover um time de futebol feminino, e aí falaram, aqui não. Por quê? Porque é um lugar de muita visibilidade, né? O Corinthians, né? E aí ele patrocinou um time por fora que chamava Corinthians do Parque, né? Que jogava nos parques anexos ali ao Parque São Jorge mesmo. E pra falar, não é Corinthians. Aí eles usavam símbolos parecidos, né? Mas ele ajudou a promover, mas não podia ser no Corinthians, usar o espaço, o nome, o nome na medida em que a várzea usa, né? Também o nome com modificações, né? Não podia ser oficial, né? Tinha que ser oficioso. Né? E como foi o período de regulamentação do futebol feminino no Brasil? Então, a primeira coisa, as mulheres nunca pararam de jogar futebol, né? Isso é fundamental para esse processo. Aí tem vários elementos, né? O primeiro país a proibir o futebol de mulheres foi o primeiro país que criou as regras do futebol, que foi a Inglaterra. Em 1921, quando elas começam a fazer os times de fábrica, os homens foram para a guerra, as mulheres começam a ocupar os espaços na fábrica, inclusive dos times de fábrica. E aí elas começam a fazer muito sucesso, os times de mulheres de fábrica, e quando os homens voltam, eles falam, e aí, vocês se apropriaram até do jogo de futebol? Né? E os times femininos na Inglaterra, principalmente o de Carleiros, né, o que tem mais visibilidade, começam a fazer sucesso e a levantar rendas de público maiores do que jogos do campeonato inglês desses times menores, né? Isso começa a causar um incômodo, que é aquilo que a gente estava falando, né? O jogo foi criado com dono, né? E o dono não gostou desse invasor. E aí eles proíbem, em 1921, a Football Association proíbe.
Então, assim, o Brasil proibir não é na contramão do mundo, é na mão do mundo, né? Então, na Europa, você tem, em 1970, 1971, a organização de campeonato europeu e a organização de campeonato mundial. A Itália tem Liga Nacional, a Alemanha tem Liga Nacional, eles começam a crescer muito as ligas nacionais na Europa e a FIFA começa a olhar para isso e falar o que é isso, o que eu faço com isso, né? E aí, ao longo dos anos 70, isso vai avançar na Europa, aí tem muito empresário promovendo campeonatos, ligas, e a FIFA, na verdade, vamos ser assim, muito honestos, o que a FIFA quer é dinheiro. Então, eles vão ver que esse jogo está dando dinheiro. E eles vão começar a falar, vamos ver, por enquanto, no começo dos anos 70 eles falam, vamos conselhar prudente reserva, depois eles vão falando, estamos averiguando, é até engraçado, né? Mas o cara que articula o reconhecimento do futebol feminino dentro da FIFA é o João Avelange, que é o primeiro não europeu presidente da FIFA, né? Que é um brasileiro. E o João Avelange, ele fala, né, nas entrevistas que ele deu agora, depois de já mais idade, que o futebol é um negócio, que o futebol é para ganhar dinheiro. Então a articulação dele para reconhecer o futebol de mulheres não é uma articulação em prol de uma igualdade de gênero, é uma articulação em prol de um negócio, né? Só que é um negócio que não dá tanto dinheiro assim. Então a gente trata como o negócio que você vende na OLX não é seu trabalho, entendeu? Então se der você faz, se não der você não faz, né? Então eles tratam o futebol dessa maneira, mas eles começam a ganhar interesse nisso, né? A FIFA. E o Brasil começa a olhar, e aí tem uma notícia, eu não lembro agora se é na Placar, na Gazeta Esportiva, onde é que foi que saiu, que fala assim, gente, teve campeonato mundial de futebol feminino e o Brasil. No Brasil proíbe o futebol de mulheres, né? Então essa questão começa a se colocar conforme esse futebol de mulheres internacional começa a ganhar espaço. E aí a gente começa, e o Brasil, a gente não é o país do futebol, né? E aí, as mulheres não podem jogar aqui? E aí muitas pessoas descobriram que o futebol aqui era proibido. Conversamos com Giovana Capucin e Silva, mestre em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A narração que você ouviu do gol da Marta no Mundial de 2007 foi de Luciano do Vale, da Rede Bandeirantes. Larissa Lopes para a Rádio USP. Estamos de volta agora. Você viu que matéria maravilhosa, né? Matéria maravilhosa. Falando, fez aí todo um... E bacana que está na íntegra, né? Está na íntegra. Eu achei interessante passar porque é preciso que a gente veja, até você fez um comentário conforme a gente estava conversando aqui, que a mulher ela tem essa dificuldade não só no esporte, né? Não só no esporte, né? Tudo na nossa profissão também, fora o esporte, né? Ou você é boa dona de casa, ou você é boa no seu trabalho. Ou você é muito boa no seu trabalho. E por que não nos dois dar conta dos dois, né? Ela falou aí sobre, só lembrando para a gente adicionar essa informação, falou no final da matéria que a narração lá no início é do Luciano do Vale, né? Que já deixou a gente, né? Famosíssimo, muito bom. Mas hoje nós temos já mulheres narradoras. Inclusive, esse ano já está anunciada a primeira mulher narradora pela Globo, né? Então, a gente já tem gente... as mulheres já ocuparam até esse espaço, que é maravilhoso. E, assim, eu lembro quando essa narradora começou... o estranhismo que causou, né? Sim. De você assistir a um jogo ouvindo a voz de uma mulher. E hoje já está super natural. Assim como quando começou a arbitragem feminina, então no começo aquele espanto. E agora é muito comum a gente ver, né? Sim. Elas fazendo parte aí. Exatamente. Vamos falar também agora um pouquinho sobre a mulher no quadro administrativo, que é o que a gente estava comentando no início da aula, que era um dos temas, né? Então eu pedi para pôr na tela, olha lá, ó. É uma parte de uma matéria que eu retirei também do Jornal da USP, tá? Na década de 90, a participação feminina dentro do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, representava somente 1% do quadro administrativo. Atualmente, a participação feminina já representa 35% dos cargos, o que é muito bom.
Precisamos avançar mais, a gente sempre quer avançar mais, porque não 50-50, Mas teve um aumento. Mas teve um aumento então, considerável. Não nos conformarmos com isso, mulheres precisam aí valorizarmos buscar o aumento, né? o seu lugar no mercado e aumentar aí esse índice. E esse tipo de aumento, que é considerável, né, se partir de 1% para 35%, já reflete no que a gente tem visto, de como os esportes femininos têm alcançado mais espaço também dentro do calendário. Mas precisamos buscar né? o 50-50. É o 50-50 pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos, então já vamos buscar o 50-50. Voltando para a tela, olhando para o cenário brasileiro, dos 13 cargos que compõem o Conselho Administrativo do Comitê Olímpico do Brasil, que é o COB, somente um cargo é ocupado por mulher. Olha aí o problema, tá vendo? No caso, se trata da presidente da Comissão de Atletas do COB, a Yane Marques. Na Comissão de Atletas, metade de seu quadro é ocupado por esportistas mulheres. No entanto, a Comissão de Atletas possui um poder muito mais relacionado com sugestões de medidas de acordo com a demanda dos atletas de cada esporte do que poder decisivo. Então, ainda percebe que a falta do protagonismo feminino ainda está nos espaços de decisão. Sim. Principalmente aqui no Brasil, que a gente viu, né? Ocupam, mas não tem essa função, esse poder de decisão. De estar ali na mesa e realmente compor a mesa e o seu voto ser considerado. Ser considerado, dar o seu palpite, um palpite que seja, que intervenha mesmo nos processos de calendário esportivo, de modalidades esportivas que devem ser adequadas. Então, temos um problema ainda de representatividade no Comitê Olímpico, né? É óbvio que a matéria, a gente pegou uma matéria que pode ter sido atualizada já. Sim. Esperamos que as coisas estejam mudando, mas temos aí observações a fazer sobre a mulher no quadro administrativo. E o que é importante falar sobre isso? É aquilo que a Djamila falou. Toda aula que eu estou falando de representatividade, eu estou repetindo. Não basta só a representação, não basta só ter a mulher lá, ou o negro, ou a pessoa com deficiência. É preciso que ela também faça parte dos espaços de decisão, dos espaços de poder. Exato. Né? Que aí a representatividade está realmente efetiva. Vamos falar um pouquinho de Jogos Paralímpicos. Olha só, é uma matéria que eu peguei também do Jornal da USP, tá? Professor critica discurso sensacionalista da mídia sobre os Jogos Paralímpicos. Imprensa atribui ao competidor paralímpico valores mais ligados à deficiência do que aos seus feitos esportivos, criando a imagem de um atleta exótico. Uma matéria maravilhosa do Diego. E essa foto aí que me lembra muito uma foto futurista. Para quem entende de literatura vai lembrar a foto futurista, né? Que é muito famosa com essa ideia do movimento. Que o atleta, eu já fiz entrevista com um atleta paralímpica e assim, o atleta paralímpico, ele não quer ser visto aquele que superou os seus limites, ele é um atleta. Sim. Então as pessoas precisam desmistificar isso, né? E tratá-lo como, ele é um coitado e que ele superou os seus limites, qualquer atleta precisa superar no dia a dia. Então é uma marca, a gente vai à luta de uma superação de marca. É uma luta e é melhor ali na qualidade do seu desempenho. Então, o atleta se esforça para isso. Então, a gente tem que parar de ver essa questão do atleta com aquele olhar diferenciado. Ele tem que ser incluído, ele tem que ser valorizado, mas ele é um atleta, né? Ele tem a deficiência, ele se adequa à deficiência dele e a todo o aparato, mas ele é um atleta. Então, ele precisa treinar rigidamente como um atleta que as pessoas falam de uma modalidade que não tenha essa questão paralímpica, mas ele tem que treinar, fazer exercício de força, ele tem que fazer exercício de resistência, ele tem que cuidar da alimentação. Então aí no caso o que difere? Ele é um atleta que vai se superar, assim como todos os outros atletas buscam marcas maiores no seu contexto como atleta mesmo, né? E tem uma coisa que é importante observar, Mara, que não está nessa matéria que eu trouxe hoje, mas que eu estava lendo para preparar as próximas aulas, falando sobre a questão de que o simples fato da pessoa ter uma deficiência física já proíbe ela de participar da Olimpíada das pessoas que não têm a deficiência física, né? Mas isso não quer dizer que ele está, por exemplo, de certa forma, que ele não pode acompanhar. É o simples fato dele ter que usar o equipamento e tal, então acaba tirando ele das Olimpíadas, dos que não tem. Mas números que foram vistos na Paralimpíada
que às vezes até superam os atletas da exato. Olimpíada dos que não têm a deficiência física, né? Então, mostrando que é exatamente o que você falou. O cara é um atleta, ele tem deficiência. Aí ontem eu estava numa aula com o Josélio, a gente até falou sobre isso. Todos nós temos deficiência Todos em vários nós. sentidos. E você não busca E a aperfeiçoamento? gente sempre busca superar as nossas deficiências. A deficiência mais exposta, né, que é o caso que a gente está falando, que é a física, por exemplo, de não ter um membro, de ter algum tipo de deficiência que é mais exposta, né? Que é o que a gente chama. Aí a gente que a pega gente e tem fala... também, por exemplo, se ele como for se fosse deficiente outra mental, pessoa, outro depende mundo, das né? modalidades que ele também vai ser incluído, mas não é uma coisa do outro mundo. Então, assim, ele é um atleta E os que tempos se aproximam fisiologicamente precisa ser trabalhado na questão sempre da Com melhor... algumas adaptações, né? Mas ele é atleta, então ele tem que treinar como o outro atleta treina. Exatamente. E aí ele não gosta de ficar ouvindo isso, né? Por exemplo, se superou, mais uma demonstração de superação. Né? Não é tipo assim, eu cheguei lá e, nossa, a minha força interior é que me fez ganhar a medalha. Gente, não, o cara é a força treinou, muscular também, a alimentação que ele... Né, a equipe Sim. que trabalha com ele, que faz todo um diferencial. Né? Então é por isso a questão aí, que o slide anterior que você tinha colocado, né? Que ele tenta desmistificar né? essa questão do coitadinho. Do coitado. E do superado. E aí é legal também, porque como a gente está falando de mídia, quando a imprensa começou a cobrir, né? Quando começou a dar importância para a Paralimpíada de forma como dá importância, ainda não é da mesma forma, obviamente, por isso que temos sempre que estar valorizando as conquistas, aula, né? Mas superar. Que falamos sobre essa questão. Exatamente aí. De como a mídia cobre, né? E como a mídia cobriu, por exemplo, aquela reportagem a gente não ouviu falar, por exemplo, em homem, nós ouvimos falar das mulheres de destaque, mas, por exemplo, eu não lembro de ter falado do Paralímpico naquela reportagem. Pois é. Também, então a gente precisa pensar nessas questões. Eu olho para a câmera geral. Aqui não. Vou ficar assim agora. Muito bem. Não, mas ele te acompanha, não tem problema. Não. Olha só. Então, ao falar do Paralímpico, quando a imprensa cobra, está mostrando o quê? A importância que se dá para o trabalho do atleta. Então, chama Paralímpico? Chama. Por quê? Por causa das adaptações, por causa de algumas modalidades que têm que ser adaptadas em relação ao que a gente já tinha visto no convencional. Mas né? é atleta. Mas é atleta. É atleta. Então, quando a gente começa, a cobertura midiática começa a fazer isso, como tem sido feito nas últimas Paralimpíadas, que é legal pra caramba, eu tenho assistido, e a gente até descobre, como você fez aqui, esportes adaptados, que são muito legais, né? Alguns esportes que a gente olha e fala, nossa, é tão bacana até jogar isso daí. A gente não tem a deficiência que ele tem, mas dá pra gente se adaptar e jogar e se divertir. Nos adaptar e experimentar, assim, entender o que ele... E na escola... E se diverte também. E na né? escola isso é possível, né? E entender o outro lado, entender a limitação. Porque, por exemplo, o que você falou do vôlei. Nós estamos acostumados a jogar o vôlei de pé, mas então senta. Vê o quanto isso tem o seu grau de dificuldade. Eu vi um esporte que é bem legal, que é tipo... como se fosse um futebol adaptado lá com a mão, que fica um gol bem enorme, assim. É o gol. E aí a pessoa pega e vira de costas assim, joga a bola com tudo e ela tem que tentar acertar. Então, assim, e para cegos. Para cegos. Então, maravilhoso. E aí, por que não nos colocarmos nas condições, experimentar, e aí fazer o inverso, né? Por que a gente sempre adapta e ele experimenta da nossa forma, então por que não o contrário? Vale a pena nós, como estudantes, professores, experimentarmos e entendermos que as condições que levaram aquele atleta, né, aquele indivíduo à deficiência são múltiplas. Então tem já que nascem dessa forma, os que ficam por meio de acidentes. Quantas pessoas estão aí no esporte porque sofreram acidentes, se adaptaram, e aí o que eles não querem ouvir? Ai, superação, né? Não é atleta, é isso aí. Não é mesmo. É isso mesmo. Deixa eu falar só uma coisa que está nessa tela, que eu achei interessante. Ó, ali no finalzinho, não vai dar tempo de ler tudo, mas ele fala assim, ó, quando atribui-se ao atleta essa questão de superação das dificuldades, que os seus feitos esportivos, e não fala dos seus feitos esportivos, também atrapalha na questão
social comercial também, quer dizer, os patrocínios acabam Sim. não vindo como ele precisa, porque as pessoas não veem ele como Como uma atleta. coisa que chama atenção. É como, Exato. um coitadinho que está se superando, e não é. É um atleta que pode representar, que pode instigar Exato. pessoas, que pode ser Nossa, exemplo para outros e muito trazer bacana esse retorno. apontamento. Vale a pena fazer uma investigação científica aí Exatamente. desse questionamento aí do professor no final. Muito obrigada. O reloginho tá doido, o reloginho tá doido. Eu vou passar a orientação para ele só. Essa tela é só para vocês saberem como aproveitar o material, caso não esteja um professor aí do seu lado, como aproveitar melhor o material, sempre olhando os links que a gente deixa e fazer a tarefa que eu vou postar depois da aula. Tá ok? Gente, obrigado mesmo pela Reloginho participação tá de vocês. doido. Ele sempre fica doido. Obrigado, Mara, por ter Obrigadeira. vindo aqui enriquecer a nossa aula. Obrigado a todos que estão acompanhando. Um Tchau, grande gente. beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.